E é no nome do Jesus da minha mãe. Sai dessa mulher aí, agora! Será que todos nós temos autoridade sobre os espíritos das trevas? Até mesmo uma criança? É justamente sobre o que nós vamos falar hoje. Inclusive a Bíblia vai nos trazer 2 versículos que falam de maneira muito clara e objetiva a respeito de autoridade. Autoridade sobre espíritos imundos. Eu quero ver um vídeo com você aqui, rápido e breve, e ao final eu quero te mostrar esses 2 versículos. Talvez você ouviu muitas falácias a respeito disso, de mundo espiritual, de autoridade, quem pode, quem não pode expulsar espíritos imundos, mas a Bíblia é clara. Veja só esse vídeo e depois vamos aprender com a palavra de Deus o que ela nos fala a respeito desse assunto. E eu tô ali adorando a Deus. Na linha de frente tinha um menino magrinho, de terninho, gravata, cabelinho penteado de lado assim, olhando pra mim. E uma coisa, irmão, é você correr os olhos e os olhos cruzarem. Outra coisa é você parar olhando no olho. Não incomoda, irmão? Se eu começar a olhar no seu olho, não incomoda? Aí eu tô adorando, olhei pro menino, o menino de olho em mim. Mas eu tô correndo os olhos, prestando atenção na igreja. Quando eu olhei para ele de novo, ele de olho em mim. Aí eu tô adorando, olhei para ele de olho em mim. Aí aquilo começou a me incomodar. O ministro do louvor disse assim: ergue a mão para o céu, adora ele. Eu ergui as mãos para o céu. O ministro disse: desocupa a outra mão, erga as 2 mãos para o céu. Eu ergui as 2 mãos. Olhei para o menino, ele de olho em mim, com as 2 mãos erguidas. Aí um braço meu cansou, eu abaixei. Quando eu abaixei olhando para ele, ele abaixou olhando para mim. Não, esse menino está me imitando. Eu abaixei a outra mão, ele abaixou. Eu ergui a mão, ele ergueu. Eu pus uma no bolso, ele pôs. Com uma erguida, ele uma erguida, outra no bolso. Está me imitando. Acabou o culto, ele subiu no púlpito e falou assim: o senhor vai estar aqui hoje à noite? Falei: vou. Eu vou estar também. E eu falei para minha mãe que quando eu crescer eu quero ser igual a você. Irmãos, eu não me senti vaidoso, mas fiquei feliz. Obrigado. Ainda falei para ele que Deus te faça melhor, porque igual eu já tem eu. Que Deus te faça melhor do que eu. Chegou no culto à noite, o pastor estava. Eu do lado do pastor falei pro pastor, o menininho lá na frente, mesmo terninho, olhando para mim. Aí eu falei pro pastor: pastor, o senhor tá vendo esse menino de terninho marrom aqui na frente? Ele falou: tô vendo. O senhor não sabe, de manhã um culto glorioso aqui. Quando acabou o culto, ele subiu no púlpito, olhou para mim e falou que quando crescer quer ser igual eu. O pastor me deu uma olhada assim, ó. Falou: não, senhor, irmão, é nós que temos que ser igual ao menino. Falei: pronto, a inveja já pegou o pastor, porque o obreiro é dele, falou de mim, ele não gostou. Mas quando o pastor contou do menino, eu vi que não era inveja, não. O pastor estava certo. O pastor falou: pastor, Deus usa esse menino de uma forma poderosa. O empresário mais rico da cidade aceitou a Jesus com esse menino. A mãe dele foi viajar, se chama Maria de Lourdes. Foi viajar e falou para filha: a mãe vai ficar 3 dias fora, feche as brechas. Você já vê que o crente é canela de fogo pelo idioma. Olha o que a mãe disse: feche as brechas. Não fique na calçada, não brinque na rua e preferência nem fica no quintal. Porque a mãe vai tuchar fogo no ninho do adversário, ele não vai gostar, ele vai vir aqui. Mas se você tiver ligado, a mãe bota fogo nele lá. Se ele vir aqui, tu bota fogo nele aqui e vai dar tudo certo. Ele disse: no segundo dia que a irmã Maria, o pastor falou na minha orelha, no segundo dia que a irmã Maria de Lourdes estava fora, o empresário chegou em casa para almoçar. E a mulher dele falando grosso, querendo quebrar a casa com um bando de crente, tentando expulsar o demônio. Ele não sabia, mas a mulher estava endemoniada e deram o endereço da mãe do menino. E o menino tinha acabado de chegar da escola. Quando o homem tocou a campainha, que o menino abriu a porta, ele disse: aqui mora uma senhora chamada Maria de Lourdes. O menino mora. Eu posso falar com ela? Não pode, só amanhã à noite ou depois de amanhã cedo que ela está viajando. Mas eu posso ajudar? Aí o homem disse: não, é porque eu cheguei para almoçar agora, tem uns crentes orando lá em casa e mandaram buscar tua mãe para resolver um assunto lá. Mas fica tranquilo, muito obrigado. Aí o menino disse: só amanhã à noite o senhor voltar, ela está aqui. Ele falou: não, mas não dá para esperar, tem que ser agora. Ele disse: mas é alguma coisa que o senhor quer deixar um recado? Aí o homem disse: não, minha mulher está toda torta, falando grosso, querendo quebrar a casa e não estão conseguindo trazer minha mulher de volta. Aí o menino falou assim: senhor, se o senhor quiser eu vou lá. Coisa boa, né, mano? O homem olhou para o menino e falou: quantos anos você tem? Ele falou: eu tenho 13. Ele falou: eu te agradeço, mas eu tentei segurar, não consegui. Falaram que é espiritual, tem que chamar sua mãe para expulsar. Você não vai dar conta de segurar. Ele falou: não, mas eu não vou lá segurar não. Eu vou lá fazer o que minha mãe faz, eu vou expulsar. Porque o Deus da minha mãe é o meu Deus também. Poder de Deus, irmãos, poder de Deus. Aí o homem disse: então venha. Abriu a porta, colocou o menino dentro. Quando chegou na casa, a governanta da casa tinha conseguido colocar a mulher com os crentes dentro do quarto, porque ficaram com medo dela se cortar nas cristaleiras da sala. Falou: doutor, ela tá no quarto. Quando o empresário abriu a porta, entrou pra dentro, o diabo não disse nada. Mas quando o menino entrou, o diabo deu uma gargalhada na boca da mulher, olhou pra ele e falou: eu não gosto de você. Se fosse uns crentes, irmão, ia dizer: Senhor, me cobre com teu sangue, né? Mas o menino olhou e falou: nem eu, nem minha mãe também. E é no nome do Jesus da minha mãe. Sai dessa mulher aí, agora.
Prepare outro glória. A mulher caiu endemoniada, levantou liberta, foi feito um apelo. O casal aceitou a Jesus como Salvador. Aí eu só engoli seco. O pastor tá certo, é eu que tenho que ser igual a ele mesmo. Quando acabou o culto, ele veio no altar e falou assim: o senhor vai embora hoje ou vai embora amanhã? Eu falei: vou embora amanhã cedo. Ele disse: quando eu crescer eu quero ser igual a você. Aí eu disse: quando eu diminuir eu quero ser igual a você. E aí, o que você achou? A mesma autoridade que estava sobre a mãe estava também sobre o menino. Não pelo fato de ser filho daquela mulher que tinha autoridade, mas pelo fato de ter autoridade no mundo espiritual. E a Bíblia é muito clara em Romanos 13 sobre isso, sobre essa questão de autoridade. Nós não somos vistos ou delimitados por questão de idade no mundo espiritual, mas sim por autoridade. Veja só o que a Bíblia vai dizer, meus queridos. Romanos 13: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. Aqui nós podemos ter para o âmbito social, mas também para o âmbito espiritual. A Bíblia é muito clara, ela vai falar que existe a questão da hierarquia, a questão daquele que tem ordem, daquele que tem autoridade para mandar. E no mundo espiritual, aqui você vai ver por meio desse testemunho que esse menino de muita coragem, muita fé, instruído pela mãe, a mãe diz assim: fecha as brechas. E a Bíblia vai dizer, e lá em Efésios, no capítulo 2, vai dizer que nós estávamos perdidos em delitos e pecados. E lá em Efésios 6, Paulo vai dizer que nós devemos nos revestir da armadura de Deus. Ou seja, uma armadura existe para tampar as brechas, para nos preparar para a batalha. Olhando para um soldado romano, bem provável, ali a gente vai estudar a palavra, vai ver que Paulo está preso em Roma. E ele, olhando para esse soldado romano, ele vai escrever Efésios 6 e nos dizer a respeito deste fato, desta luta, que não é contra homens, mas sim contra seres espirituais da maldade. E esse menino entendeu que necessário era revestir-se, fechar as brechas, e que a autoridade não estava no fato de ser um adulto ou de ser uma criança, mas no fato de ter autoridade no nome de Jesus. O inimigo não nos respeita, irmãos, porque nós somos fulanos, ciclanos, pastores, muitas das vezes, presbíteros. Não, ele respeita o que há em nós, que é o que? Autoridade no nome de Jesus. Nós carregamos autoridade. Aquele que obedece, que acredita, que fecha essas brechas, essas lacunas. Inclusive a gente já falou aqui em alguns programas no ImpactaCast sobre batalha espiritual. Aqui a gente já falou um assunto muito vasto, muito profundo, mas muito interessante de nós entendermos, para que não nós sejamos soldados derrotados na guerra espiritual, mas sim sejamos vitoriosos. Então esse menino, por meio desse testemunho, nos ensina que não existe idade, existe uma autoridade de Deus sobre as nossas vidas. E aquele que tem a sua vida fechada com Cristo, fechada com a palavra, ele tem sim autoridade para expulsar espíritos imundos e demônios, porque não é contra nós que ele tem medo, que ele treme, mas é sim contra o Espírito Santo, contra a presença de Deus que está nas nossas vidas. Eu espero que esse conteúdo tenha ajudado você, te feito entender um pouquinho mais sobre a palavra e te ajudado aí a levar cada vez mais você nessa caminhada de fé rumo ao céu. Nosso objetivo aqui é sempre, a cada vídeo, mais uma oportunidade de poder falar de Jesus Cristo. Se inscreve aqui no nosso canal se você ainda não é inscrito e já compartilha esse assunto aí, que é muitas das vezes a gente ouve tantas falácias a respeito de autoridade espiritual, de mundo espiritual. Pessoas não sabem, não conhecem, mas a Bíblia é clara e ela nos diz o que é verdade e nós seguimos. Que Deus abençoe a tua vida e eu te espero em uma próxima oportunidade.